360 de volta do intervalo e de volta com uma entrevista importante. Nós vamos voltar a falar sobre o terremoto no Japão e a gente conversa agora ao vivo com o professor do Centro de Sismologia da USP, Jorge Sandi. Boa tarde, professor. Seja muito bem-vindo ao 360. Muito obrigado por nos atender, ainda mais num feriado. Feliz Ano Novo para o senhor. Professor, o senhor pode nos explicar o que leva o Japão a reduzir o risco de tsunami de alerta para aviso? Na verdade, o que a gente já conhece, que o governo japonês, devido à situação do país, eles se preparam para mitigar o efeito de um terremoto. Então, eles já estão preparados devido a ocorrências anteriores, e isso faz com que eles já tenham experiência e toda e qualquer residência é preparada para ter suportar terremotos dessa magnitude. Certo, o senhor está explicando que o país é extremamente preparado para lidar com esse tipo de ocorrência. Só que está acontecendo lá, a gente teve um terremoto de 7,5, eles emitiram um alerta importante para a ocorrência de um tsunami e agora eles rebaixaram esse alerta, está apenas num aviso. O que leva o país a ter um pouco mais de calma e falar, olha, população, não, está um pouco mais tranquilo, já não é um alerta, já é apenas um aviso? Primeiro que qualquer terremoto nessa região do Japão, com magnitude 7, acima de 7, eles já deixam automaticamente um alerta de tsunami. Então a população já tem ciência que pode ter uma ocorrência de tsunami. O local, normalmente no Japão, essas regiões são regiões que geram ondas gigantes, tsunamis, porque há um encontro de placas, esse encontro de placa, uma placa mergulha sobre a outra e gera aquele pulso que vai gerar aquela onda, que é aquela onda de 2011, que foi horrível, que foi na parte leste. Esse é o que é mais diferente agora, que é na parte oeste, onde você tem menor ocorrência de atividade sísmica comparada relativamente à região leste. Entretanto, ainda há preocupação deles, porque existe a ilha, o Japão é uma ilha que tem uma energia suportada por energia nuclear. Então, eles têm essa preocupação em ter uma usina muito próxima dessa região que poderia ser afetada não só pelo tsunami, pelo terremoto, que felizmente não houve nenhuma ocorrência ou danos nessa usina na parte oeste do Japão. Durante quanto tempo, professor, corre-se o risco ainda de se formar uma grande onda depois de um terremoto? Normalmente, os terremotos principais chegam a essa magnitude, 7,6, 8, são terremotos que são o principal terremoto. Depois, a ocorrência de pós-abalo são terremotos de menor magnitude. Normalmente, acontece terremoto de menor magnitude. E isso pode durar tanto semanas até meses com ocorrência de atividade sísmica. E é isso que faz com que a população, já ciente disso, com a ocorrência de um terremoto dessa magnitude, ainda vai durar 2 ou 3 ou 4 dias terremotos similares com magnitudes menores. E isso acontece por um bom tempo. Isso a natureza responde dessa forma. A energia libera, mas não é liberada totalmente, e aí você vai ter liberação depois desse terremoto principal. E por que alguns geram tsunami e outros não? Exatamente pelo encontro dessas placas. A placa que está encontrando é a placa euroasiática, encontrando com a placa norte-americana, que também tem a placa filipina, mas esse encontro dessas placas são euroasiática com a norte-americana, que faz com que uma vai mergulhar sobre a outra, por ser mais pesada, que a placa euroasiática vai mergulhando e faz gerando assim uma falha de empurrão que vai gerar ondas gigantes. Não, nessa região do Japão, é uma região que tem ocorrências de atividade sísmica e fonte de tsunamis. Certo. E causa mais ou menos preocupação o fato de ter sido no oeste do país ao invés do leste, como foi em Fukushima? A preocupação é sempre a mesma. A ocorrência que a gente tem é que aí a gente teve menos ocorrência de atividade sísmica. Se pegar o mapa do Japão, você vai ver que a costa leste tem mais ocorrência de atividade sísmica
que a costa oeste. Então, a preocupação, embora o país esteja preocupado, a gente pode dizer que o pessoal da parte oeste sente menos terremoto que a parte leste, e por isso não estão muito acostumados. Mas o país todo é preparado para isso, e assim faz com que a preocupação só é sempre com a magnitude desses terremotos. O que aconteceu em 2011 foi uma experiência desagradável, porque não se esperava a magnitude de 9,1 como aconteceu. E aí um terremoto de magnitude 7,6, o governo japonês, toda a experiência japonesa já está preparado para essas ocorrências e até alerta dos tsunamis, como foi noticiado pela imprensa e pelo governo japonês. O que você está dizendo é que um terremoto de 7,6, embora seja um terremoto muito forte, né? Aqui no Brasil seria algo extremo. No Japão está dentro de um nível que eles sabem trabalhar, entre aspas. 9,1 é muito acima, é isso? 9,1 é um terremoto desastroso. A gente só teve acima de 9, foram poucos terremotos de magnitudes acima de 9. Então, o terremoto de 9,1 que aconteceu no Japão, o que aconteceu não foi os danos com estruturas, e sim a onda gigante que afetou a costa leste do Japão. Então, qualquer terremoto de magnitude considerável, 7,6, eles estão preparados, mas realmente causam dano, como a gente já vê e já noticiado aí por todos, que causam dano à população de forma geral. Embora estejam preparados, sempre é um dano, como você já viu, já tem número de mortes, é um número de mortes muito pequeno. Vamos dar um exemplo no caso do Haiti, em 2007, onde você teve a ocorrência de terremoto e morreram mais de 300 mil pessoas. Esse é um exemplo bem clássico de diferença do Japão para um país que não tem tanto histórico de terremoto e também não tem preparação para terremotos. Certo. Muito obrigada, professor, por compartilhar o seu conhecimento aqui com a gente. De novo, feliz ano novo. Nós conversamos com o professor do Centro de Sismologia da USP, o professor Jorge... Gente, pode subir o meu TP um pouquinho para eu enxergar o sobrenome do professor? Por favor, Jorge Sandi. Muito obrigada, professor. Feliz ano novo. Eu que agradeço. Feliz ano novo. Muito obrigada. Importante vocês acompanharem o que o professor disse para nós. Um terremoto de 7,6, ele pode ser devastador em vários países do mundo. No caso do Japão, provocou muito estrago, mas não provoca tantas mortes devido à preparação que o país tem nas suas construções, a preparação da população. Agora, se ele vem acompanhado de um tsunami, aí é muito diferente. Foi o que aconteceu em 2011, onde a magnitude do tremor também foi muito mais alta, chegou a 9,1. Agora nós vamos acompanhar um pouquinho